Umbrais. O que seria uma cidade kármica? As cidades kármicas consistem em locais onde seus habitantes mantêm o compromisso de avizinharem dos portais de acesso a determinadas regiões umbralinas. Nestas cidades, o padrão vibracional sai do perfil de homogeneia para uma situação inconstante. Ou seja, de um momento para o outro, seu padrão vibratório altera, o que permite a entrada contingente de mais espíritos, que irão habitar as regiões umbralinas. De outro modo, sua saída para o mundo dos vivos como forma de promover alguns processos de obsessão espiritual, ou os chamados choques anímicos, em que pesa a conscientização de um espírito desencarnado através da realidade do mundo físico. Há também cidades ou regiões cujo objetivo é auxiliar no expurgo de energias perispirituais de origem deletéria. A elas denominamos umbrais na Terra, pois seus moradores estão ligados mais intimamente ao expurgo de energias deletérias. Isto significa que participam ativamente de tal processo, como que habitassem as regiões umbralinas, porém, vivendo na matéria. Haveria alguma outra forma que nos indicasse haver um ponto de conexão entre os umbrais e o mundo físico? Vossas zonas de conflitos sociais constituem um forte sinal a indicar que um ponto de conexão existe ali por perto. Geralmente a violência incitada pelo desentendimento, ganância ou interesses políticos constituem fortes indícios da existência destes portais que interligam o mundo físico e espiritual. Algumas regiões onde certas catástrofes naturais ou acidentes de grandes proporções ocorrem, também fazem parte destes portais, que abrem e fecham, de épocas em épocas, para então surgirem em outros locais. E uma vez abertos, constituem alguma influência negativa aos encarnados? Não podemos dizer que constituem influência negativa, mas sim, que influenciam sensivelmente em vossa estrutura social. As precipitações de violência não são provocadas pelas energias que escapam pela abertura destes portais, mas sim, pela psicosfera destas regiões, alimentada pelos pensamentos, emoções e atitudes dos seres humanos. Estes portais funcionam como uma espécie de despertadores psíquicos e provocam o surgimento de ocorrências comportamentais as quais, ficassem para mais adiante, provocariam um verdadeiro surto planetário. É necessário que a violência contida na alma do terrícola venha à tona. De outro modo, lhe provocaria as mais sérias moléstias. É desta forma que esses portais agem no sentido de provocar o surgimento das toxinas perispirituais que agem no silêncio traiçoeiro do universo humano. Certamente este fenômeno provoca reações nos dois planos. Seria possível explicar algo neste sentido? Tendo em vista que muitas energias psíquicas, fruto dos desvarios comportamentais do ser humano, surgem afetando uma série de aspectos da vida humana, nada mais natural que estes pontos de conexões irradiem para os dois lados energias que alteram o comportamento tanto dos moradores umbralinos quanto dos encarnados. São como que surtos endêmicos, que flagelam certos grupos de pessoas. Entretanto, para o caso de uma endemia vibratória, pessoas que vibram em determinado padrão comportamental, acabam sucumbindo e alterando seu comportamento, provocando as desordens sociais às quais o terrícola tem presenciado, ao longo das eras, e mais precisamente nos últimos anos. As guerras seriam um exemplo disso? Não somente as guerras como os conflitos de menor poder ofensivo também constituem um estado de mútua influência entre os dois mundos. Logicamente, quanto mais sangrenta uma guerra, maior o grau de liberação das toxinas perispirituais, e maior o flagelo para aqueles que se encontram em meio a tais conflitos. É por isso que vos dissemos, nem todos os habitantes umbralinos constituem criaturas horrendas e maquiavélicas. Há também aqueles que padecem em meio aos ambientes opressores, da mesma forma que vossa sociedade também encontra vítimas inocentes em meio aos conflitos. Quereis dizer que há inocentes em meio a tal situação? E a lei kármica, onde fica?
talvez não nos fizemos entender. Da mesma forma que existe criaturas cuja maldade é a força que os move, há também aqueles que anseiam pela paz, independente daquilo que praticaram no passado, ou se estão ali porque necessitam acertar seus débitos com a contabilidade sideral. Pois assim como alguns de vossos cidadãos são brutalmente atacados pelas milícias e guerrilhas, os umbrais também estão repletos de cidadãos que já não se encontram mais identificados com a prática do mal, porém, no momento não possuem condições vibratórias para dali saírem. O Brasil já foi cenário para o surgimento destes portais? Mesmo tendo sido um país que precisou lutar com homens e armas, em nome de sua independência, o Brasil não possui atribuições bélicas em seus genes espirituais. Consequentemente acaba ficando longe de certos acontecimentos planetários. Entretanto, a cada década, surgem novos conflitos cujas funções são precipitar certos acontecimentos sociais, ainda que através do desentendimento entre vossos governantes e o protesto do povo. São portais que se abrem com o intuito de acelerar na população o anseio pela espiritualização. Vosso país é brindado com heterogeneia de credos, o que lhe torna essencialmente universalista. Não há no planeta lugar de maior potencial vibratório, alimentado pelo fervor na crença em Deus. Em vosso país as pessoas não apenas rezam, mas praticam sua crença através de atos nobres, o que provoca um grande fortalecimento nas bases vibratórias, e estas sustentam com grande vigor os desígnios da paz. Seria possível citar alguns acontecimentos sociais que flagram o aparecimento destes portais? A repressão, vivida nos anos 60 e o exílio de alguns de vossos grandes pensadores, causou no Brasil um sério atraso intelecto-moral, mas também proporcionou um expurgo de energias que o levariam a um estado de sítio, como consequência da perseguição aos comunistas. O impedimento de vosso presidente, nos anos 90, representou a culminância da tensão na psicosfera de vosso país, ocasionada pelo período em que o regime militar determinava as regras para vossa sociedade. Como que num movimento de inversão de poderes, o povo assumiu durante apenas alguns segundos o arbítrio do país. Nessa ocasião, os socorristas espirituais puderam fazer o resgate, não somente das vítimas do regime militar, como também proceder com um tratamento em massa a todos os seus familiares, descendentes e simpatizantes. Pois estes carregavam em suas almas sentimentos cuja intensidade provocaria outros fortes incidentes em épocas vindouras. Certos acidentes os quais muitas pessoas desencarnam, também mostram o aparecimento destes portais, o que propicia não somente a facilitação de encaminhamento dos desencarnantes, obedecendo a todo um contexto kármico, como também todos aqueles espíritos que estão ao seu redor, seja na condição de obsessores, ou companheiros de aprendizado. Cabe lembrar que a interação entre os mundos físico e espiritual não se dá apenas pelo acontecimento de catástrofes e tragédias, mas também por grandes estados de bem-aventurança. Entretanto, mantemos o compromisso de abordar nesta obra apenas parcialmente o assunto,